Deus abençoe, pessoal. Então, Espírito de Deus, em nome de Jesus, me toma agora, Senhor, com o seu Santo Espírito, para que eu venha falar o que essas pessoas estão necessitando de ouvir. Em nome de Jesus, quebra todo o espírito religioso, meu Deus. Que nós venhamos, Senhor, estar agora nesse espírito, nessa fé. Que toda religiosidade, toda dúvida, toda confusão caia por terra agora, em nome de nosso Senhor Jesus. Abre o entendimento dessa pessoa, Senhor. Abre o entendimento. Destapa os ouvidos espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler hoje Mateus capítulo 8, tá? E eu vou ler do 5 em diante. Tá? O tópico é: Jesus cura o empregado de um oficial romano, tá? Então trata-se de uma cura. E a gente vai começar a entender através desse capítulo como obter um milagre, né? O milagre não é a questão da pessoa, muitas vezes ela tem o hábito, né, de buscar uma cura. Né? A cura é um direito seu, tá? É uma promessa de Deus. Ele fala que ele já levou as suas dores, as suas enfermidades, os seus sofrimentos na cruz do Calvário. Verdade. Mas por que tem tanto hospital lotado de enfermo, né? Tantos hospitais, né, lotado de cancerosos, pessoas, né, com doenças terminais? Por quê? Se Deus já levou, né? Não é isso que todo mundo prega? É verdade. Só que aqui a gente vai entender que a fé, ela não é só uma fé mecânica, né? Eu tenho fé porque eu vou na igreja, eu tenho fé porque eu leio a Bíblia, eu tenho fé porque eu jejuo, eu tenho fé, né, porque eu prego. Não é essa fé. Eu falo mecânica porque isso é fácil. Isso até os fariseus conseguiam fazer, que é pregar, né? Que é fazer algum sacrifício em prol do reino de Deus, eles também faziam, né? Mas não é só um sacrifício, não é só isso que Deus pede, tá? É muito além disso. Então, vamos entender por quê, né? Existe tantos enfermos, já que Jesus levou as enfermidades, né? Obviamente, as pessoas que elas não conhecem a Deus, não têm intimidade com a palavra, a primeira coisa que ela vai falar para você: ué, Deus cura? Ué, por que cura ou só você? Por que então que esse pastor não vai lá naquele hospital e cura todo mundo? Né? Você vai responder o quê? Porque eles não têm fé, não é isso? Então, nem sempre é isso, tá? Porque fé qualquer um pode ter. A fé é uma coisa pessoal. Só que tem umas pessoas que elas crescem nessa fé. E como é que é esse crescimento? É simples, tá? A partir da hora que você ouve falar do Senhor Jesus, você vai buscar uma intimidade com Ele, você vai estar sempre crescendo nesse entendimento. E o que acontece? Você vai estar sempre passando por provas, tá? Situações para lapidar cada vez mais, né, essa fé. Então a fé, ela também é lapidada através de quê? De prova. Por isso que Deus fala que é de fé em fé, é de glória em glória, porque você não vai ser paralisado, né? Então muitas pessoas, igual eu falei, elas estão internadas, elas estão doentes, já que Deus cura, já que Deus levou as enfermidades, os sofrimentos dessas pessoas, por que elas, né, os hospitais continuam lotados? Porque pode sim acontecer de estar sendo feita uma oração aqui e aquela pessoa tomar posse e ela ser liberta e ela ser curada naquele momento. Mas isso não quer dizer, né, olha só, que ela tem uma fé contínua, tá? Contínua. O mesmo eu falo aqui do oficial romano, tá? As pessoas pregam muito sobre o oficial romano, né? Por ele ser um religioso, um homem muito respeitado,
mas ele teve fé para aquele momento, ele creu no Senhor Jesus, né? Aquilo é o início de um crescimento na fé. Nós não sabemos se ele deu continuidade nesse crescimento, se houve outras, né, estreitamento na vida dele, se houve outras provas na vida dele. Isso nós não sabemos. Mas de momento ele demonstrou fé. Então qualquer pessoa pode ter essa fé? Pode sim receber bênção, mas ela pode paralisar, tá? Essa fé, ela pode atrofiar. Porque não é uma questão que você recebe alguma cura, algum milagre, né? E aquilo ali já basta para você continuar caminhando nessa fé. Não. A fé, ela é contínua, tá? Deus, ele sempre vai buscar provar você em alguma coisa para que você demonstre essa fé. Então, não é uma coisa que você tem e pronto, tá? Não tem como você falar, eu tenho fé. Não. A fé você pode perder, o diabo pode tomar a sua fé, tá? E a maior vontade de Satanás é roubar a nossa fé. Isso aí, a hora que ele consegue roubar a sua fé, ele destrói toda a sua vida. Porque você não tem como, você pode fazer tudo isso que os fariseus fazem, né? Lá em Mateus, eu acho que é 23, eu nem lembro, peraí. Isso, Mateus 23, né? Vou ler pra gente lembrar, porque foi lido até Mateus 23 na semana passada, na pregação da semana passada, né? Então eu vou ler, tá? Porque aí quem não ouviu vai entender por que eu tô falando de fariseu. Porque Deus fala aqui, né? Jesus, ele fala mal dos mestres da lei, né? Das pessoas que ensinavam a lei de Moisés nas sinagogas, nos templos, né? Falava mal dos fariseus. Por quê? Porque eles pregavam uma coisa, mas não viviam aquilo que pregava, né? Então eu falo. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Então a autoridade, tá? É uma coisa, tá? Então ele tá falando que ele tem uma autoridade, mas ele não tinha poder no nome do Senhor Jesus, porque eles não viviam o que eles tinham autoridade para pregar. Aí fala assim, ó, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam, né? Tá? Então fica a dica aí. Eu já li isso aí, eu não vou terminar de ler não. Então é isso que eu tô falando. O fato de uma pessoa ela ensinar, ela ter uma autoridade para ministrar a palavra, não quer dizer que ela tem poder, né, naquela palavra. Então a palavra ela pode sair da boca de uma pessoa que tem autoridade para pregar, mas sair morta, né? Agora, quem recebe a palavra e tiver uma vida dentro dela, olha só, hein? Se você estiver no banco da sua igreja, o seu pastor, a sua autoridade está morta espiritualmente. Ela prega, mas ela não vive o que está pregando. Só que você é curada. Olha só, você é abençoado. E aí, peraí, mas meu pastor ministrou e eu recebi a cura? Foi o seu pastor? Foi o poder da palavra do seu pastor? Não foi o poder nem a fé do seu pastor que te curou. Eu já preguei, se quiserem depois vai no canal ouvir a pregação, né? Nem Jesus pôde fazer milagre em Nazaré, tá? Tem essa pregaçãozinha lá, ela é bem curtinha, é leilalima.com, quem quiser ouvir. Então, se nem Jesus conseguiu fazer milagre em Nazaré, olha o que Deus está falando para você. Que não é pela fé de uma outra pessoa que você vai ser curada. Não coloque a sua fé em pessoas. Coloque a sua fé em Jesus, na palavra de Jesus. Porque a partir da hora que você se encher com essa verdade, com essa palavra viva, começar a jorrar água do seu ventre, começar a lavar toda a impureza da sua mente, você vai obter tudo que você quer pela fé. Então nós aqui, eu ainda nem iniciei a leitura, porque eu vou deixando Deus falando, né? Eu não vou ler, falei que eu vou ler, tá? Então o que quer dizer aqui? Que o oficial romano, de momento, ele teve fé
e obteve, né, um milagre de Deus. Claro, obteve, mas também nós não podemos afirmar que ele continuou a servir a Deus, que ele abandonou toda a sua crença religiosa. Eu não tenho essa certeza. Até nós mesmos, né, não podemos garantir. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos se vamos continuar nessa mesma fé. Porque vai haver estreitamento para que a sua fé cresça, tá? Você não pode conquistar, né, uma bênção e paralisar naquilo. Você se acomodar com aquela vida. Ah, tá bom, e essa casinha tá bom, esse carrinho tá bom, né? Meu marido já parou de beber, mas não tá indo pra igreja não, mas tá bom. Não podemos nos conformar, né, só com aquilo de princípio que Deus te entregou. Porque Deus tem muito mais para trabalhar, muito mais para fazer, mas vai depender de você conquistar, tá? O seu caminhar na fé, tá? Aí tem várias coisinhas que a fé precisa ser lapidada. A fé não é só falar eu tenho fé. Se você perguntar isso a qualquer pessoa, assim, a maioria das pessoas, você crê em Deus? Creio, né? Você tem fé em Nosso Senhor Jesus? Tenho. Mas não vive de acordo com a palavra. E que adianta essa fé? Então a fé, você pode obter milagre, né? Muitas vezes fazendo uma simpatia, muitas vezes usando uma imagem de São Jorge, de São Cosme e Damião, pode obter um milagre. Mas foi São Jorge, foi Cosme e Damião, foi Nossa Senhora da Aparecida, foi Nossa Senhora de Fátima, foi Iemanjá que te entregou? Não, foi a fé que você colocou na coisa errada. Então a fé independe, você pode pegar a sua fé e botar onde você quiser, você vai obter o que você quer, porque você teve fé. Só que você vai responder pela fé errada, né? Aonde você está colocando a sua fé? É no seu marido? É no emprego do seu marido? É nisso que você está colocando a sua fé? É na sua saúde, né? Você está colocando a sua fé em quê? Isso que eu estou te falando é na sua faculdade, né? São os cursos que você está fazendo? Não, é uma fé errada. Vai dar certo, você vai conseguir concluir sua faculdade, concluir seu curso, muitas vezes até, né, abrir uma empresa, fazer alguma coisa, porque você teve fé, e a fé ela promove, né, você ter atitudes. Ela vai fazer com que você tenha atitude pela fé. E aí você vai fazer, só que a fé, ela vai ter que permanecer. E sem Jesus, você não consegue manter aquela fé. Qualquer vendavalzinho, qualquer sopro, né? Qualquer vento forte, você vai estremecer e você perde a fé. Então, a única pessoa, né? Que eu falo pessoa, porque Deus é uma pessoa, é uma personalidade, tá? O Espírito Santo de Deus também é uma pessoa. É um Deus trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São persona, tá? São pessoas, eles têm sentimentos, né? Eles têm, eles se alegram, né? Eles se entristecem quando você faz uma coisa errada. Então ele é uma pessoa. Então a pessoa de Deus, ela tem que estar junto com você nessa fé. Porque na hora da tribulação, na hora do vendaval, o que vai te manter naquela fé é a palavra. Porque Jesus, ele deixa bem claro lá em João capítulo 1, do 1 em diante, né? Eu sou o verbo que se fez carne. Eu sou a palavra. A palavra é o próprio Jesus. Então você vai ter que ter fé na palavra. Por isso que ele fala que a fé vem por ouvir, né? E o ouvir pela palavra. Então quer dizer, a palavra, ela pode ter uma palavra que vai te matar na fé, que vai te destruir. E a palavra de Deus, ela vai te animar, ela vai te fortalecer. Então, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode fazer você viver na fé e crescer, tá? Na fé e conquistar pela fé. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela pode destruir a sua fé, fazer você perder o pouco de fé que você tem, tá? Te desanimar,
Porque é o espírito do mundo que está atuando naquela pessoa. E ali, com certeza, quem vai falar é o diabo. Então, a fé é isso. A fé você pode ter, um momento de fé, e depois você pode não permanecer na fé e perder a salvação, né? Por isso que eu, antes de começar a leitura, que eu me propus, né? Eu quero ler Hebreus 11. Vamos ler 11? Vamos ler o 6, versículo 6, quer ver? Que fala assim, ó. Cadê? Onde que tá? Fala assim, ó. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa o que procuram conhecê-lo melhor. Olha só esse finalzinho. Ele recompensa, tá? Quem procura conhecê-lo melhor. Para você conhecer alguém, você precisa de um tempo. Não tem como você ouvir uma só pregação minha e falar, eu já conheço a Leila e tal. Não tem como. Você vai ter que continuar a me ouvir, continuar a ver o que eu tô falando, o que eu tô pregando, para você falar, não, agora eu sei o que ela prega, eu conheço a Leila. Pelo que ela fala, eu conheço ela. Então, você vai conhecer a Deus pelo que Ele fala. Você vai conhecê-lo melhor. Então, cada vez mais aproximação, né, da palavra, né, de Deus, mais você vai ter intimidade, vai deixar de ser servo e vai ter uma amizade com Deus. Então, isso a gente não pode afirmar, né, que o centurião de Cafarnaum, ele teve. Porque ele teve uma fé de princípio, né? Para que o empregado dele, né, fosse curado. Mas e depois? Né? A gente não sabe se essa pessoa foi salva. Lá naquele momento ele creu. Até mesmo porque eu creio que ele já devia, né, ter ouvido falar dos milagres, né, que Deus já estava fazendo. É muito fácil você crer quando você começa a ouvir falar daquela pessoa. Aí você, né, é a mesma coisa, você ouve falar mal, você vai julgar aquela pessoa pelo que você ouve dela. Se você, claro, né, não tem uma aproximação com Deus, você vai ter um julgamento precipitado. O mesmo é ouvir falar bem. De repente a pessoa nem presta, mas você ouve falar bem e você confia. E aí, né, então o oficial romano não quer dizer que ele, né, que ele foi salvo, mas diz que ele, no momento ele teve uma fé sobrenatural e até bem diferente do povo de Israel, e que Deus até comparou, né? Então eu acho que, deixa eu ver se eu tenho, eu gostaria de ler mais um pedacinho aqui antes de começar a leitura lá, né, de Lucas 7, tá? Vamos ler um pedacinho aqui de Hebreus 11. Olha o que fala, ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, olha só, não pode ver. Ou você crê ou você não crê. Aí fala assim, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, tá? Mas essas pessoas do passado, elas se foram. Mas nós hoje estamos aqui. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, né? Do passado, lá, do povo lá, né? Do passado, mesmo hoje e o mesmo amanhã. Ele nunca vai mudar. Sempre vai ser o mesmo Deus. Ele é o Deus, né, que fala que ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é o Deus de ontem, de hoje e para sempre, tá? Então quer dizer que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus pela fé. Aí fala, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha só, né? Você crê? Eu creio, né? Muitas vezes a pessoa precisa ver para crer. Com Deus não é assim que funciona. Você tem que crer para ver, tá? Então ele continua aqui, ó. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim.
Pela fé que ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Tudo é pela fé, gente. Tudo é pela fé. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Então, pela fé, esse homem foi arrebatado. Aí fala aqui, ó, as escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Então, sem fé, foi a hora que eu entrei, ninguém pode agradar a Deus, né? Então ele foi transladado, né? Ele foi para junto de Deus. Então você crê que ele foi? Eu creio. Você crê que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? Eu creio. Eu vi? Não vi, mas eu creio. Eu creio que isso pode acontecer hoje? Creio. Eu creio que um morto pode ser ressuscitado hoje? Eu creio. Então é tudo pela fé. Então é isso que eu tô te falando. A fé é isso, tá? Você pode alcançar alguma coisa nesse momento, mas se você não tiver fé pro dia seguinte, é igual, né, o alimento, né? Você come hoje, mas amanhã você vai ter fome de novo. Então o diabo todo o tempo ele vai querer roubar a sua fé. Então não adianta você ter fé hoje, você fazer grandes milagres hoje, você pregar hoje, né? Ai, salvei muitas almas hoje. Nossa, glória a Deus. Como eu sou uma mulher de fé. Eu orei e muitos enfermos foram curados. Amém. Mas a sua fé tem que permanecer. Porque você pode fazer tudo isso. Pode ganhar muita alma, mas você pode perder a sua salvação. Você pode ver milagres de Deus na vida dos outros, mas pode também não ver milagre na sua vida. Você pode ter fé para a vida dos outros, mas pode não ter fé para a sua vida. Então é isso que nós estamos falando aqui, tá? Então vamos ler, né? Vamos retomar aqui, vamos para Lucas 7, senão eu não leio nunca isso aqui, ó. Vamos lá, fala aqui, ó. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Olha só, quando ele ouve falar de Jesus, então existe uma propaganda. E isso, obviamente, isso ajuda muito a gente a crescer na fé, porque você, poxa, só ouviu falar coisa boa, né? Aí ele fala aqui, ó, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado, tá? Então, primeiro há uma propaganda, ele ouve falar das curas e dos milagres, ele ouve falar do Senhor Jesus, né? E ali ele pede, né, porque os judeus, ele chega, né, para os judeus, os líderes judeus, né, para pedir que Jesus fosse até o seu empregado, para curar o seu empregado que estava quase morto, né? Tá falando aqui. Aí ele, continuando aqui, ó, ele fala assim, ó, eles pedem, tá, o versículo 4, né, eles chegam perto de Jesus e começam a pedir com insistência, né, porque ele manda os líderes judeus para falar com Jesus, ele não foi, tá, ele era uma autoridade, então os líderes desesperados para agradar o seu Senhor, começam a pedir com insistência a Jesus. Este homem merece de fato a sua ajuda. Olha só em que ele fala do seu Senhor. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, né, nós geralmente vimos coisas boas em pessoas que fazem alguma coisa para nós, que nos ajuda financeiramente, né? A gente não consegue ver nada de bom para uma pessoa que nunca fez nada para você, né? Agora, claro, você ouve falar daquela pessoa coisas boas, você já começa, né, a crescer uma fé, fala, poxa, só tem coisas boas a respeito desse homem, então eu vou crer também. E tanto que os líderes judeus, eles falam muito bem do oficial romano, falam, nossa, esse homem é uma bênção,
né? Ele nos ajuda financeiramente, ele construiu uma sinagoga para nós. Como se isso fosse a fazer com que Jesus, né, ficasse mais maleável, tipo assim, olha que homem bom, nossa, como esse homem abençoa, nossa, eu tenho que ir lá correndo ajudar esse empregado desse oficial romano que tá morrendo, porque o camarada é bom. Deus, ele não vai avaliar você pelas suas obras, não vai, não adianta, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não permanecer na fé, você não vai ser salvo, tá? Isso acho que está em Mateus 16, 26. Quer ver? Vamos lá. Achei aqui, ó. Vou ler porque é importante, né? Fala assim, ó. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro para mais perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, essa partezinha do Mateus aqui que eu tô lendo para vocês, 16, se você subir, eu vou subir um versículo aqui, eu li o 26, né? Vamos ler o 24, quer ver? E Jesus falou assim, ó, para os discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, olha só, esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Porque é interessante que Deus deixa bem claro que para você pode ganhar muitas almas para o Senhor, você pode curar muitas pessoas, você pode ajudar muitas pessoas, igual o oficial romano ajudou o seu próprio empregado, né? Até porque era uma pessoa, né, íntima, próxima a ele. Mas será que ele priorizou as coisas do reino? Será que ele, né, fez o que está falando aqui nesse versículo 25 de Mateus 16? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Nós não sabemos se ele abandonou a religiosidade, né? Porque ele era amado, porque ele era uma pessoa que ele ajudava financeiramente, era uma pessoa querida, não tem como você não gostar de uma pessoa que te ajuda, né? É uma pessoa boa, aparentemente boa. Demonstrou fé? Sim, Deus se agradou muito de princípio dessa fé, mas permaneceu na fé? Não sabemos, porque se Deus fala aqui, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então quer dizer que você pode curar, você pode salvar pessoas, você pode fazer o que você quiser, mas se você não permanecer na fé, você não priorizar as coisas do reino, você não permanecer nessa caminhada crescente da fé, você pode perder a sua salvação. Então não é pela obra. As obras não adiantam nada. A fé, ela pode ser instantânea, ela pode ser uma coisa de imediato e você obter a bênção, mas pode não permanecer e pode não ser salva. Então vamos voltar para o Lucas 7. Olha só, o versículo aqui está finalzinho do versículo 4. As pessoas que gostavam do oficial romano, por que gostavam? Não é difícil você gostar de uma pessoa que só faz bem, que te ajuda financeiramente, né? Então você vai ser muito bem falado por isso, né? Jesus estava tendo propagandas, né, também de bênção, que curava, fazia milagres. Então não é difícil você acreditar se você está ouvindo falar. Agora eu quero saber a pessoa que ela ainda não está vendo milagre na vida dela, a pessoa que ainda não foi abençoada, ela passa anos orando, intercedendo, né, clamando, andando naquele estreito e permanecer na adoração e permanecer na fé. Essa parte que eu quero chegar. É muito fácil você ter fé do oficial romano, eu vou ser sincera, porque ele ouvia muito bem, falar muito bem de Jesus. Então ele tinha testemunho para isso. E você pode até ouvir, mas na vida de outras pessoas, mas na sua você ainda não viu. Então é o que acontece. Muitas vezes a pessoa se batiza e ela não entende que o Espírito de Deus vai levar ela para o deserto. Não é o diabo que vai te levar para o deserto. Muitas vezes você aceita Jesus como Salvador, se batiza e ali começa a obra de fé, né? O crescimento na fé, a moldar a sua fé. Né? A sua fé, a pessoa fala assim, Deus está me moldando. Ele está moldando porque ele está trabalhando na sua fé. Por isso que ele está te moldando.
né? Para te moldar realmente, ele precisa estreitar a tua vida para ver se você vai permanecer naquela fé de princípio, naquele primeiro amor. É muito fácil a pessoa quer tudo muito rápido. Eu vejo as pessoas falar, mas não mudou. O missionário, meu marido mudou. Eu já aceitei Jesus. Eu já me batizei. Eu já fui para a igreja. Meu marido... É fácil. Eles acham que é tudo instantâneo. Não é. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é uma troca que você está fazendo com Deus, né? Você tem que crer independente da circunstância da sua vida. A casa está caindo na tua cabeça e você crê que Deus tá construindo, não está destruindo. Que para haver uma reforma precisa haver bagunça. Toda obra que se preze, uma obra boa mesmo, você vai ver tudo fora do lugar. Não tem como você ver obra sem bagunça. A pessoa quer que a obra, quer que Deus faça, mas não quer ver bagunça. Não quer ver nada fora do lugar. Então vai ter telha, vai ter tijolo, vai ter cimento, vai ter cal espalhado pela casa. Vai ter bagunça. Tá? Então voltando aqui. Aí fala assim, ó. Aí, olha só, eles continuam, né? No versículo 4 de Lucas 7, que eu tô lendo. Finalzinho, ó. Este homem merece de fato a sua ajuda, falando para Jesus. Pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga, né? Então ele tenta fazer com que aquela pessoa seja grata por um homem que fez alguma coisa para alguém, porque falaram bem dessa pessoa. Mas isso para Deus não é suficiente. Você pode fazer... Olha, hoje, por exemplo, eu estou pregando aqui com dor de garganta. Deus sabe que não tá fácil. Mas eu falei, eu não vou aceitar. Você vê que meu tom de voz tá até diminuiu. Porque eu não vou aceitar simplesmente entrar uma dor de garganta no dia que eu falei que eu ia pregar. Então o que vai acontecer? Você tem que enfrentar. É pela fé. Deus vai me dar suporte para chegar até o fim. Então é isso que eu tô falando. Fé é isso. Independe da circunstância. Você vai crer que Deus está contigo, né? Até hoje eu falei com uma ovelhinha que amor precisa, para você amar, precisa sacrifício. Tem que ter sacrifício. É o amor sacrificial. É muito fácil você amar quem te ama. Igual eles estão aqui, eles estão amando o oficial romano, eles amam o oficial romano, porque, poxa, quantas coisas boas que esse homem fazia, né? Para os judeus, para os religiosos, é fácil você amar. E quando você não vê nada disso? É isso que nós estamos falando. Então Deus, ele independe da sua obra, do que você faz de bom. Deus quer ver a sua fé na sua vida, na sua casa. E aí ele continua aqui, ó, vamos lá. Aí no versículo 6, ó. Então Jesus foi com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Aí sim, entra uma fé que Jesus não esperava, né, de um religioso. Ele não esperava essa fé, ele esperava até do povo dele. Mas de um religioso, ele se surpreende. Então quer dizer que Jesus pode se surpreender com a sua fé? Claro que pode. E é maravilhoso a gente surpreender Jesus, né? Você vê, Deus foi surpreendido com Moisés, quando Moisés intercedeu pelo povo que Deus queria destruir. E Deus muda de ideia e não destrói o povo, né? Que tinha acabado de sair do Egito, estava lá no deserto caminhando, pecou contra Deus, né? Fazendo um bezerro de ouro para adorar. Deus se ira, né? Fala que vai destruir aquele povo e vai abençoar a descendência de Moisés. Mas Moisés vai e intercede pelo povo. Você faria isso? Fica lá 40 dias, né, no Monte Sinai, sem água, sem comida, para fazer novas placas da lei, né, por causa de um povo, né, obstinado, né, idólatra, para que Deus não destruísse aquele povo. De repente você pensaria que se lixe. O importante é que Deus abençoe a minha descendência. Eu não vou lá para o Monte Sinai ficar passando fome lá 40 dias, 40 noites sem beber, sem comer, por causa de um povo que não merece. Então você acha que nesse dia Deus ficou surpreso com a atitude de Moisés? Então eu tento surpreender a Deus, né? Hoje era o dia que eu pensei assim, não, tô espirrando, eu estou com a garganta muito dolorida, estou fazendo bochecho de sal grosso com, como é que é o nome? Até esqueci,
vinagre de maçã, tô usando spray, né? Eu poderia pegar, virar para um canto, tomar um analgésico e falar, eu vou dormir. Eu falei, não, o diabo quer isso. É isso que ele quer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou surpreender a Deus. Eu vou pregar nessa situação. Mesmo muitas vezes dando algum pausa aqui, né? Ficando dando uma pausa aqui para tomar uma água, né? Para dar uma espirrada aqui, um spray aqui na garganta. Mas eu vou continuar. Então, esse é pouco, eu só estou dando um exemplo, tá? É um exemplo de surpreender a Deus. Então, busque a surpreender a Deus nessa circunstância que você está, com a sua casa destruída, com seu marido em prostituição, com seus filhos nas drogas, né? Com uma enfermidade, que não é fácil você adorar a Deus com uma enfermidade, não é fácil. Né? Eu sei o que é, eu tenho dificuldade até de bater palma pro Senhor, porque eu tô com uma bursite de tanto entregar a pregação, porque nem todo mundo me põe na agenda, então eu não posso usar a lista de transmissão. Então são 4.000 almas que eu envio à mão. Então isso, né? Muitas vezes no dia da entrega eu não tô conseguindo levantar o braço nem para pentear o cabelo. É um demônio? É. Mas por quê? Porque ele pediu para Deus me provar. Ele pediu para Deus, para ele poder me provar. Tipo assim, vamos ver se ela vai continuar entregando pregação com o braço doendo, sem ninguém colocar ela na agenda. Vamos ver se ela vai pregar com a garganta doendo. Então tem situações que não é tudo o diabo, não. Deus permite para te provar, né? O diabo fala assim, eu vou tocar naquilo ali, igual fez com Jó. Tem até essa pregação, não pergunte, adore, lá no canal leilalima.com. Essa pregação é muito legal, é 1h30 que eu fiz, eu sei o que eu estava sentindo quando eu preguei, tá? Não foi fácil, eu estava no estreito. Então é muito difícil você aplaudir a Deus com o braço doendo, né? Você cantar, louvar a Deus com a garganta doendo, pregar com a garganta doendo. É muito difícil você adorar a Deus com seu marido na prostituição, né? Mas isso que eu tô te falando é essa fé que Deus quer de vocês. Isso aí tem que ter estreito. O estreito é para isso, é para você ser lapidada. Como é que você vai crescer na fé se você paralisou? Se não acontece nada para você crescer nessa fé? Essa fé do oficial romano, eu vejo as pessoas pregarem muito. É tremendo realmente. Por ser uma pessoa religiosa, uma pessoa, né, que não tinha, era um estrangeiro. Não era o povo de Israel, né? E ele teve uma fé tremenda que envergonhou o povo de Israel. Mas isso não quer dizer que ele foi salvo. Isso não quer dizer que ele permaneceu nessa fé, né? Tem até o tal do São Longuinho, né? Que dá 3 pulinhos que você acha as coisas dentro de casa. Não tem? Não sei. Tem uns que falam que esse São Longuinho é oficial romano. Eu não sei, eu não entendo muito bem, mas é o que perfurou, que enfiou a lança no Senhor Jesus quando estava sendo crucificado. Aí tem pessoas, eu não sei, eu não fui a fundo a isso. Mas eu falo, oficiais romanos se converteram, muitos. Cornélio se converteu, né, através de Pedro. Pedro não queria nem pregar para Cornélio, por ser um judeu, né, achou que era estrangeiro. Deus falou, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então é isso que a gente tem que pensar. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Hoje não existe estrangeiro. Hoje não existe, tá? Deus fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas aí vai depender de cada pessoa. Aqui é um convite que é feito para vocês ouvirem a pregação, né? Quem não for ouvir, amém. O que eu posso fazer? É convidado a estar no meu privado, é convidado a ouvir a pregação, né? As pessoas que estão ouvindo essa ministração, eu sei o quanto eu clamo por essas vidas, porque eu sei que as pessoas compartilham essa pregação, e eu oro por essas vidas que estão ouvindo, porque muitas vezes quem está recebendo não está ouvindo, ela só pega aquela pregação para compartilhar, entendeu? Então o que acontece? Ela está perdendo a bênção, ela está fazendo exatamente isso que Deus falou. O que adianta ganhar o mundo inteiro, igual lá em Mateus 16:26, e perder a sua alma? Você pega uma pregação, uma pérola, uma coisa preciosa que vem do trono de Deus, compartilha num grupo, compartilha com a mãe, com o pai, com o vizinho, com o cachorro, com quem você quiser, mas você nunca ouviu aquela ministração. Que adianta para você? A bênção não vai ficar com você. Vai ficar com quem você compartilhou. Até mesmo porque há oração por essas almas. Há clamor por essas vidas, tá?
Então é isso que eu tô falando, gente, para com esse negócio. As pessoas estão muito com esse negócio, eu quero compartilhar. Eu peguei esse vídeo aqui, vou compartilhar. Eu peguei essa pregação, vou compartilhar. Nem abriu o vídeo, nem sabe o que se trata. Para com isso. Cresça espiritualmente. Deixa Deus lapidar a sua alma. Deixa Deus dar crescimento à sua fé. Deus não pode lavrar um ramo que não está junto à videira. Foi o que eu preguei lá na pregação, assunto puxa assunto. Não é o seu maior inimigo, né? Você é o seu maior inimigo. Acho que é esse o nome. Então, é isso que eu tô falando aqui. Você é o seu maior inimigo, porque você tá se autodestruindo. Deus entrega a bênção para você, mas você acha que está agradando a Deus quando compartilha. Para você compartilhar alguma coisa, você tem que ouvir. Você tem que saber se aquilo vem do trono de Deus. Você não sabe nem o que você está compartilhando. De repente, uma pregação da Testemunha de Jeová, que você está compartilhando com os outros. De repente, alguma coisa falando, né? E você acha que aquilo é bênção. Quantas besteirol que eu recebo, eu falo, meu Deus, ele acha que isso vem do trono de Deus. Eu tenho certeza, eu vejo que são pessoas de Deus que compartilham a pregação. E eu vejo que aquela pregação, no título, ela já está pecando. No título. Eu não vou nem falar o nome do título, senão as pessoas vão acabar descobrindo do pregador. E eu não estou aqui para falar mal de pregador. Mas no título, ela já perde, já falta com sabedoria. Aí eu pego, olho assim um vídeo e falo, só pelo título eu não vou ouvir a pregação. Então, gente, é isso que eu tô te falando. Tem pessoas que estão fazendo coisas que não estão agradando a Deus. Deus quer que vocês cresçam. Quer salvação, né? Primeiro, busque se salvar. Quer salvar a sua casa, a sua família, né? Busque salvar a casa e a família de alguém. Tá? É o toma lá da cá. Mas para você salvar o seu marido, você tem que ser salva. Para você libertar o seu filho, você tem que ser liberta. Não adianta você querer que Deus faça se você não está fazendo nada. Você não consegue andar no estreito. Você começa a estreitar o seu caminho, você já quer tomar ar, você já quer, né? Não adianta. Isso não adianta. Isso não é fé. A fé é a partir da hora que você respira debaixo d'água. Enfim, gente, retomando, eu tive que dar um break aqui pra gente continuar, senão não vai dar tempo. Olha só. Aí, tá, vamos voltar aqui pro centurião romano. Ó, versículo 6, né? Tá, então Jesus foi com ele, né? Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus, olha só, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Então, nós vemos aqui que era um homem super importante, né? Querido, né? E mesmo ele, né? Ali comandando 100 pessoas, 100 homens ali, ele achava-se indigno, né? Que Jesus fosse até a casa dele. Então, vamos continuar, senão eu vou me perder de novo. Aí fala aqui, ó. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Imagina, né? Ele fala isso, né? E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Olha que importante isso. Como foi surpreendente isso para Deus. Você vê, Deus não tinha nenhum preconceito, né? Você vê que Deus se sentava com pecadores, com prostituta, com Zaqueu, que era cobrador de imposto. Ele se sentava com esse tipo de pessoas, como ele foi julgado por isso, e esse centurião falando que ele era indigno até para conversar com o Senhor. Então isso foi tremendo. Aí ele fala aqui, ó, dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Então imagina, você simplesmente crer e falar, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de te receber. Eu não sou digno nem de falar com o Senhor. Deu uma ordem. Então, como ele era uma pessoa de autoridade, ele entendia a autoridade que vinha do céu, né? Então, ele fala, ó, eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Ele está falando para Jesus, ó, digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz.
Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Aí entra, olha como é que Jesus compara o oficial romano, os israelitas, o povo de Deus com o oficial romano. Olha só. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Ó. Então quer dizer que ele fala isso aqui, ó. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Então quer ver? Eu vou ler agora Mateus. Eu acho que Mateus tem também. Eu acho passa um versículo muito importante, tá? Deixa eu ver aqui o que Mateus colocou. Eu achei muito interessante. Deixa eu achar aqui. Ó, retomando aqui, é Mateus 8, tá? Eu vou ler do 10 em diante aqui para vocês, ó. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e olha só, hein? E se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. Tá? Ainda tem essa, tá? Ele poderia chegar lá, se ele não permanecesse na fé e duvidasse, poderia ser que esse empregado não fosse curado e morresse. Então foi feito como ele creu. Ele permaneceu nessa fé. Falou, ó, e naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Mas olha que partes interessantes que, né, você vê que Lucas não comenta. Mateus, esse versículo, né, como é que ressalta os olhos a hora que fala que muitos, quem são esses muitos que vão sentar, olha só, hein, com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus? E as pessoas que deviam estar lá vão ser jogadas, né, no inferno, ó, jogada fora na escuridão. Quer dizer que são pessoas que pregam, são pessoas que curam, são pessoas que têm fé para os outros, né, mas não tem fé para elas, não caminha nessa fé, não vive o que prega, igual em Mateus 23. Então, isso que eu tô falando aqui, quem são? São as pessoas que vocês geralmente titulam como estrangeiro. Ah, é uma pessoa, é do candomblé, da quimbanda, da umbanda, aquele lá né, budista. Vocês são preconceituosos, vocês não conhecem o coração dessas pessoas. Vocês não sabem se essas pessoas, Deus vai abrir o portão, né, da Santa Jerusalém para recebê-los. E vocês podem estar na escuridão, né? Porque vocês creem, né, na obra, só nas obras, né, que vocês fazem, que vocês acontecem, que não é por aí. Você tem que surpreender a Deus com a sua fé, com a sua determinação, né, e você adorar a Deus nessa circunstância. Perdeu o seu emprego, glorifique a Deus, confie que o arroz, que feijão não vai faltar na tua mesa. É igual lá em Timóteo, capítulo 1, do 18, né, vamos lá. Vamos ler, achei aqui, ó, 1 Timóteo, tá? Capítulo 1, vamos ler o 19 aqui, ó. Conserve a sua fé, olha, e mantenha a sua consciência limpa, tá? Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Então quer dizer que Deus fala na consciência. Muitas vezes você está passando por um tempo de lapidação, que Deus silencia, tá? Ele não fala do jeito que falava no princípio, quando você estava no primeiro amor. Muitas vezes ele silencia, ele quer que você escute a sua consciência, ele quer que você aprenda a ouvi-lo, tá? Falando na sua mente. E aí precisa o quê? Né? Ele tirar os profetas de cena. Precisa muitas vezes os sonhos proféticos de repente param de acontecer. Você se vê sozinha porque você não quer confiar que Deus fala com você. Você prefere confiar só em profetas, só em sonhos proféticos. Muitas vezes aquele sonho nem vem de Deus,
né? Muitas vezes o diabo entrou ali para te trazer uma confusão, um medo através daquele sonho, e você não acredita. Então é isso que eu tô falando. Muitas vezes Deus vai ficar em silêncio, sim. A hora que você está sendo descascado, Deus vai ficar em silêncio. Porque Ele quer que você ouça a sua consciência. Porque se você crê que você está no caminho do Senhor, está fazendo tudo direitinho, por que que você não crê que Deus fala com você? Por que você só crê que Deus fala com os outros? Cuidado com profecias. Tem gente entrando em grupo aí buscando profeta. Você nem conhece a vida desse profeta. Olha, igual eu sempre falo, hoje eu estou na presença de Deus, glória a Deus, aleluia. E amanhã? Será quem é que vai me usar aqui? Você não sabe da minha vida. Você não sabe se eu vou tropeçar nas pernas, se amanhã é o Espírito de Deus que está me usando. Ouça Deus falar com você. Ouça. Então vamos continuar. Ele fala aqui, ó. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, porque Deus fala com você, tá? E isso tem causado a sua destruição, a sua fé. Ó, entre elas, aí ele está falando das pessoas que perderam essa comunicação por não escutar a consciência, né? Que é Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprenda, olha só, hein? Aprendessem a não blasfemar mais. Então houve situações aqui que ele fala que teve pessoas que não soube escutar a própria consciência. E olha o que acontece. Paulo fala, já entreguei a Satanás, né? Para que eles aprendam a não blasfemar. Então, murmuração é uma blasfêmia contra Deus. Porque você está faltando com fé. Você não está crendo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, né? Então, é muito importante. Eu vou ler o 18, que eu não li, mas eu vou ler, ó. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Então quer dizer que a palavra de Deus é que vai permanecer, vai fazer você permanecer nesse bom combate, né? Então não é muitas vezes uma profecia de terceiro que muitas vezes vai trazer medo para o seu coração. Então, para começo de conversa, a pessoa que ela profetiza e traz medo para o seu coração, não vem de Deus essa profecia. Porque o profeta não está aqui para botar medo. O profeta está aqui para mostrar que você muitas vezes está naquele caminho, e se você não retroceder, aí sim você pode ter um caminho de maldição. Mas a partir da hora que você decide obedecer a palavra, acabou. Mas ele não vai falar coisas para destruir a sua fé, para te colocar medo, porque o diabo, ele vem para quê? Para colocar medo. Medo é o quê? É contrário à sua fé. Então você acha que um profeta que bota medo no seu coração vem de Deus? Né? Não vem de Deus. Então ouça aquela pregação Jezabel lá no canal, tá? Ouça essa pregação que vai falar muito de profecia. Cuidado com profecia. Isso que eu tô te falando. Se você tem comunhão com Deus, Deus vai testificar. Deus vai falar com você também. Mas não confia 100% em profecia, que você não sabe se vem do trono de Deus, tá? O diabo também te conhece. O diabo também anda ao derredor e sabe o que você faz nas suas 24 horas. Ele conhece a sua família. Tanto que quando eu coloquei aqui no meu zap satanista, né, me colocaram num grupo de satanistas, e ali eu peguei muitos satanistas. E graças ao bom Deus, muitos estão me ouvindo. Mas muitos manifestaram, olha só, o demônio, e falaram a minha vida inteira. Eles manifestaram e falaram: eu vou te destruir, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Eles falaram. Ele manifestou um demônio e falou da minha vida. E eu pensei, gente, não é que ele sabe mesmo? Quer dizer, ele sabe da minha vida. E ele me amaldiçoou. E eu teria medo se Deus fala que nós não podemos temer a maldição. Nós, né, que nenhum tipo de encantamento pode prevalecer contra os filhos de Jacó. Dá uma paradinha aí, gente. Eu abri Números 23, 23, tá? Para ler, para não ficar incompleto. Olha só.
não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel, tá? Então olha só o que está falando aqui. Quer dizer, você é descendente, né, de Abraão, desse povo que Deus falou que não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó. Tanto, né, que Balaão, se vocês colocarem aí para lerem mais sobre Balaão, vocês vão ver que ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar. Então, é isso que eu tô falando, gente. Vocês não têm que ter medo. Profecia ruim tem. O diabo usa, você vê, o diabo passou um áudio para mim, me amaldiçoando, incorporado com a entidade e falando da minha vida. Qual era a pretensão, quais as ideias que ele tinha para me destruir. Eu vou estar preocupada com o quê? Se Deus está falando que não há encantamento, isso que eu estou te falando. Se você andar nos preceitos de Deus, andar no estreito e ter certeza que você consegue ouvir a sua consciência. Lá em Romanos, capítulo 2, acho que é capítulo 2, eu nem sei mais, né? Deus fala que muitos vão ser julgados pela consciência. Muitas vezes, mas Deus não falou. Ninguém levantou na igreja para me dar essa profecia, para falar se eu estava certo ou errado. Eu fiz. Não, você vai me desculpar, que Deus fala na consciência. E você sabe que você não está fazendo a coisa certa. Eu fiz esse propósito com Deus, mas eu não estou cumprindo, não. Mas Deus não falou nada, não me deu um sonho, não me mostrou nada. Se você fez um juramento com Deus e não cumpre esse juramento, você acha que você não vai ser amaldiçoada por isso? Ou amaldiçoado por isso? Né? Se Deus fala para você, né, não sentar na roda dos escarnecedores, você está sentando, a tua consciência não está falando que aquilo está errado. Mas Deus não está falando nada, está correndo tudo bem até então, mas a hora que Deus falar chega, basta, aí você vai ver, porque Deus, ele se silencia, porque ele quer que você escuta a voz do Espírito Santo de Deus falando na sua consciência. É Romanos 2 mesmo. Deixa eu ler um pedacinho aqui, ó. 12, tá? Romanos 2:12, que eu comentei aí, ó. Todos aqueles que pensam sem... Olha só, todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, tá? Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei, olha só, serão julgados por ela. Então você vai ser julgado por tudo que você está ouvindo. Você está me ouvindo aí? Você vai ser julgado pelo que você ouviu. Ó, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Então não adianta só ouvir também não, tá, gente? Ó, os não judeus não têm a lei, igual lá o oficial romano, não tinha lei não. Ó, mas quando fazem pela sua própria vontade, olha só, hein, o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Então o oficial romano fez o quê? Né? Pela própria vontade, a consciência dele mostrou para ele quem era o Senhor Jesus. Ele teve reverência àquele homem. Ele sabia. E olha só, fala, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Quem são essas pessoas? Os estrangeiros. Eles têm uma lei escrita no coração deles. Deus fala na consciência deles. E ele fala, não vou fazer isso que está errado. Eu vou respeitar o Senhor Jesus porque ele é autoridade. Eu não sou nada. Agora tem um monte de camarada aí dentro da igreja que prega a palavra de Deus e não está nem obedecendo o que está sendo pregado ali. Aí fala, ó, a própria consciência deles, dos estrangeiros, tá? Mostram que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então todos nós, gente, temos uma consciência. Seja cristão, seja umbandista, qualquer pessoa tem uma consciência, né? Se você estrupa uma criança, você tem uma consciência falando que aquilo é errado. E que você tem um demônio que tem que ser amarrado. E você sabe que você tem que lutar contra aquilo. Se você não luta e deixa, né, você deixa o diabo usar o desejo do seu coração para prevalecer o mal, você vai responder por isso, né? Aí ele fala aqui, ó, e de acordo com o evangelho que eu anuncio, ó,
Assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, todas as pessoas, só os animais que não vão ter esse julgamento, porque são irracional, tá? Eles não podem responder porque eles não pensam, né? Agora você vai responder. Seja qualquer religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de consciência. Gente, o que eu tenho de umbandista aqui, Deus sabe que eu estou falando e que eu não estou mentindo. Olha o que eu tenho de espírita, o que eu tenho de satanista, satanista mesmo, que fala que o Deus deles é Lúcifer. Eu falo para vocês, são pessoas muito educadas, tá? Uma educação que eu nunca vi igual. Tem pessoas educadas, tá? E eu vejo como pode. Eu vejo pessoas que muitas vezes eu coloco aqui no meu WhatsApp, se dizem cristãos, até pastores. São sem educação, né? E eu vejo a diferença. Falei, meu Deus, será que eles não estão vendo? Né? Muitas vezes a pessoa pede, mostra sua foto, missionário. Eu falo, eu não posso. Eu tenho um propósito de não mostrar. Se um dia Deus me permitir, eu vou mostrar. Agora, no momento, eu não posso, né? Então, eles fazem um pedido e aí eu não cedo a esse pedido. Eles me bloqueiam, eles me xingam e eu fico impressionada. Se você... É aquele negócio que importa. Que feição eu tenho? Você não tem que amar a Deus? Você já viu o rosto de Deus? Não, nem Moisés viu. Moisés viu Deus pelas costas. E não importa quem sou eu, importa o que eu estou falando. Que eu estou sendo usado pela misericórdia aqui para abrir o entendimento de vocês. Vocês que acham que se Deus não está em silêncio, não está falando, vocês podem pintar e bordar, porque Deus não levantou nenhum profeta, Deus não deu nenhum sonho, Deus não... Olha, falo pra vocês, a consciência de vocês é que vão acusar vocês no juízo final. Tem muito crente achando aí que Deus não tá falando e que eles estão no caminho certo. E estão tropeçando nas pernas e não estão enxergando. Não querem enxergar, tá? Não querem enxergar. Então, vigia, tá? Então, gente, eu vou entregar essa pregação, porque hoje, olha, Deus sabe que não tinha condições de pregar, mas Deus é tremendo, né? Me usou pela misericórdia. Quem vai receber essa pregação em áudio, né, e vai compartilhar para as pessoas saberem quem é que está pregando, tá? Eu sou a missionária Leila Lima. Se você entrar, né, no YouTube, né, você escreve lá, né, acho que é no navegador. Eu também não entendo muito bem, gente, mas é no navegador. Eu acho que você tem que escrever missionária na frente, né? Eu não sei, porque quando você escreve leilalima.com, você vai deparar-se com a cantora Leila Lima, né? Então aí as pessoas falam, essa é você? Eu já falei, não, gente, eu não tenho foto em lugar nenhum. Nenhuma rede social minha tem foto, tá? Então não adianta vocês falarem, sou eu. Não, não sou eu. Eu não sou cantora, eu sou pregadora. Ela é cantora e eu sou pregadora. Aí, se tiver dificuldade, escreva missionária Leila Lima, tá? Aí já vai direto pro canal, tá? E aí ouça essas pregações que foi falada aqui durante a pregação, tá? E vamos ver, semana que vem, vou ver o que Deus fala, porque na verdade, como eu falei, agora é abrir e falar, né? E espero que Deus fale no coração de vocês, tá bom? Que vocês ouçam a consciência de vocês, Deus falando na mente, Deus incomodando, tá? Muitas vezes Deus pede uma coisa, mas vocês falam, é coisa da minha cabeça. Mas toda hora tá pensando naquilo, toda hora Deus tá incomodando. É coisa da minha cabeça. Não é não, cuidado, tá? Coisas boas, o diabo não vai incomodar. Para pensar. Coisas boas, quem tá falando é Deus. O diabo não quer que você dê nenhum dinheiro pra igreja. O diabo não quer que você salve a alma de ninguém, né? Uma coisa até costuma falar, gente. Se o capeta sair do inferno e começar a pregar o evangelho e converter almas, eu começo a ouvir ele. Porque não tem ninguém que converta um cidadão, uma pessoa, e fale que é o espírito de Satanás que está usando ela, tá? Porque se tá convertendo, tá tirando ela do mundo, tá ensinando ela a fazer o que é certo, aí a pessoa fala, e é o diabo que tá usando, tá? Não é, porque o diabo não tem interesse de ajudar ninguém a crescer na fé. Então vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Mas se aquela pessoa está pregando, está convertendo, está fazendo aquela pessoa andar no caminho certo, largar a velha criatura, quem está usando é Deus. Então é isso que vocês têm que pensar,
tá? O diabo não vai querer converter ninguém ao evangelho, tá? Então, isso que eu quero que vocês pensem. Muitas vezes você fala assim, mas é o diabo. Gente, o diabo usa, falo pra você, o diabo não, perdão. Deus usa até um bêbado na rua. Deus usa uma prostituta, tá? Eu já fui abordada por uma pessoa alcoólatra na rua para me chamar a atenção. Eu já fui abordada. Imagina você ser abordada por uma pessoa bêbada, apontar o dedo na sua cara e falar, Deus mandou te dizer isso. Eu já fui. E eu olhei e falei assim, não é Deus que está falando. Imagina, o cara tá com a cara cheia de cachaça. E eu depois chegar em casa falei, misericórdia, Deus usou aquele homem. Então cuidado com o que você fala que não é Deus, tá? Deus usa quem Ele quer. E tá me usando aqui, pela misericórdia. Então ouça o que o Espírito diz, tá? O Espírito Santo diz à igreja, tá? Amém? Deus abençoe aí. Beijo, até a semana que vem.